Bom, boa tarde então a todos. Que a paz seja nessa casa. Eu me chamo Paulo Bonfim, eu trabalho também dando palestra em alguns outros centros. Eu conheço o Roberto, ele já tinha me convidado para vir aqui o ano passado, estava meio complicado de agenda. Esse ano ele me chamou de novo, falou assim, não, esse ano eu consigo, estava com vontade de vir aqui conhecer. E deu tudo certo, a gente está aqui hoje para fazer esse trabalho. E pelo visto fui chamado para fazer uma palestra, mas vai acabar sendo meio bate-papo, que vocês gostam de perguntar, né? Às vezes eu vou. Tá? Tudo que vocês perguntarem que eu souber responder, eu respondo. O que eu não souber, pode ter certeza que eu vou ter aquela... Olha, essa aí a gente vai ter que sentar junto e estudar, tá bom? Mas vamos lá, vamos fazer o nosso trabalho. A palestra de hoje, eu escolhi, tem um outro centro também que eu trabalho lá em Santo Amaro, chama o Nova Era, e eles também têm esse trabalho uma vez por mês de fazer mensagem, e eles fazem um tratamento para as pessoas que vão participar desse trabalho, né? E me chamaram para fazer, e eu falei assim, olha, eu acho que o tema, se não tiver repetido, né, mas eu acho que é bem apropriado a gente falar aqui do Evangelho segundo o Espiritismo. Não sei se o meu está meio apagadinho, coitado. Mas é no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. Alguma coisa a ver com a gente hoje? Tá. E aí a gente tem aqui, no item 21, uma mensagem de Sansão, que era um antigo membro da Sociedade Espírita, em Paris, de 1863, ele deixou uma mensagem, tá? A respeito da perda de pessoas amadas e mortes prematuras. Perda de pessoas amadas. A perda de uma vida é sempre uma coisa triste, na maioria das vezes, né? A gente tem uma pessoa, eu estou vendo aqui que talvez, eu vou tentar aparecer para vocês aí do canto, tá? Tá ok. A perda de uma pessoa querida, né? De qualquer vida é uma coisa triste, né? Às vezes até quando a gente está com raiva de alguém, a gente vê essas coisas, né? Hoje em dia as coisas são online, né? São ao vivo, em tempo real. Morreu um bandido, as pessoas vão lá e colocam. Tem alguns que, né, ficam com alegria de ver, morreu um bandido, morreu um isso, morreu um aquilo. Mas aí quando olha bem dali a pouco, gera um mal-estar. Porque não é um bandido, não é um criminoso, é uma vida. É uma vida que está se perdendo. É uma vida que não conseguiu atingir o melhor do que poderia ser. É uma vida que causou dor, mas que numa outra oportunidade, com um pouco mais de entendimento, com um pouco mais de amor, poderia causar o bem. Né? Assim são as almas desviadas que estão aí na nossa sociedade ainda hoje, causando problemas, causando desconfortos, porque a nossa sociedade não sabe tratar essas pessoas. Temos que admitir isso, infelizmente. É uma falha da nossa sociedade, é um estado onde a nossa sociedade está. Nós não sabemos o que fazer com uma pessoa que é criminosa, uma pessoa que é um psicopata, nós não sabemos. Nós estamos no caminho de nos interessar em saber e corrigir. Isso é positivo. Mas nós ainda não sabemos resolver o problema. E se ainda assim causa um mal-estar saber da perda de uma vida de uma pessoa nessa condição, que dirá daqueles que nos são caros, nos são queridos, né? Que em outros tempos, em outras situações, tanto nos fizeram companhia, foram importantes para nós de diversas formas, foram nossos companheiros de jornada, foram nossos pais, foram nossas mães, foram nossos filhos, foram nossos netos, que por alguma situação da vida, né, por alguma situação, ela teve que partir. Como a gente lida com essa separação, que nós entendemos como uma perda? Eu perdi alguém, não é? Então dói. Dói até fisicamente, de tanto que dói muitas vezes. Mas espírita, nós somos espíritas, né? Muitos aqui são espíritas. Espírita acredita que a vida continua, né?
acredita na reencarnação, na vida após a morte. Então, para espírita não dói, não é verdade? Dói. Dói mais. Dói mais. Dói mais. Dói. Porque a gente tem palavras pro problema dos outros, né? Então, mas quando a gente se vê na situação é bem diferente. Posso tomar desse? É meu? Todos os três? Ótimo, vou tomando. Vou falar, né? Na mão. Chegamos no ponto em comum. Dói. Dói para todo mundo. Espírita também é gente, né? A gente lembra isso, né? É bom falar, às vezes eu falo para pessoal, espírita é que nem qualquer outra coisa, né? Eu costumo dizer para as pessoas, religião não dá atestado de santidade para ninguém. Ah, mas ele é espírita. E? Ah, mas ele é pastor. E? Não é gente? Não tem falha, não... Se beliscar não vai doer, se fizer cosquinha não vai rir. Não é assim? Somos gente, né? Estamos aptos a errar, a falhar, a sucumbir, né? Às mesmas dores que cada um sente. Então, o que tem na diferença no espírita? O espírita tem esse conhecimento. Esse conhecimento alivia a dor? Quando meu pai faleceu, eu fiquei muito triste. Eu fiquei muito, muito triste. Eu já era espírita há muitos anos, estudava, trabalhava, acho que eu já estava até dando palestra na época. E fiquei muito, muito, muito triste. Uma amiga minha me perguntou, Paulo, você acha que o espiritismo, né, pouco tempo depois, né, você acha que o espiritismo te ajudou a sentir menos dor? Eu falei para ela assim, olha, boa pergunta sua, porque na hora não tinha nada, não tinha remédio, não tinha ombro amigo, não tinha nada, nada. Mas a gente não vive só aquele momento, né? A dor ela é aguda no momento, mas o problema não é só o quanto ela é aguda no momento, o problema é o quanto tempo essa dor perdura, ela se arrasta, né? E para que lados ela carrega a gente. Isso é um problema. Para que lado a dor me carrega? O quão para baixo ela me põe? O quanto eu começo a me tornar uma pessoa nociva, né? Uma pessoa cheia de dor e que a minha dor começa a causar dor para as demais pessoas, né? Eu disse para ela que depois o espiritismo me ajudou muito a me erguer, porque eu caí. Mas o quanto a gente fica lá no fundo, o quanto a gente fica no chão, né, depende do que a gente tem dentro da gente. O espiritismo, bem compreendido, bem vivido, ajuda a gente a se erguer. Esse trabalho de hoje ajuda a gente a se erguer, não é? É a constatação da imortalidade da alma, a constatação da imortalidade do espírito. E que esse espírito, se é imortal, se ele perdura, se ele vai para algum lugar depois daqui, e se nós acreditamos nisso, será que eu não posso alcançar esse lugar de forma alguma? Eu não posso ter um contato com essa pessoa de jeito nenhum? Poxa vida, sabe assim, vou trabalhar, eu não posso pegar no telefone o dia inteiro, nem à noite, nem à tarde. Não dá para a gente se falar? O Espiritismo vem dizer, dá sim. Sim, é possível. Existe um canal. Existem pessoas que podem fazer isso, que podem executar essa comunicação. Pessoas que podem intermediar, trazer cartas que às vezes não vão estar com a mesma letra, não vão estar com as mesmas palavras, não vão estar com as mesmas coisas, mas vão estar ali com o alívio que a gente está precisando. Que alguém traga uma mensagenzinha e diga, olha, fulano está aqui com a gente, ele está bem, a gente está cuidando dele. Não é isso que a gente quer saber? Imagina que a gente entra num barco hoje, agora, a gente saiu daqui, ó, tem um carro esperando, vai botar a gente no avião e a gente vai num país embora, acabou. Você tem que ir, não tem opção. Mas eu deixei, agora deixou, já foi. Entra aqui e vai. E você vai chegar num outro país e você deixou sua família para trás,
você deixou aqueles que você ama para trás, aqueles que você tem coisas mal resolvidas para trás. E você vai embora, tem que ir. É irresistível o chamado. Como você vai embora? Tranquilo? Tá pronto? A gente está pronto para embarcar nesse avião e ir embora tranquilo? Deixar para trás tudo? A gente pode ir embora dizendo assim, olha, eu fiz o que eu tinha que fazer, eu não tenho raiva de ninguém, ninguém tem raiva de mim, eu não magoei ninguém, só tenho coisas boas, eu posso ir embora de cabeça erguida e voltar bem. A gente pode fazer isso? É isso que acontece com quem foi, gente. É isso que acontece com quem foi. É uma dor enorme para a gente que fica, mas olha o desespero de quem vai. Né? E eles não estão indo para um lugar, eles estão retornando para a pátria real, para o mundo real, o mundo espiritual. Tem alguém aqui, eu ouvi dizer que pelo visto tem 3 ou 4 pessoas aqui que é a primeira vez na casa, sendo que 2 sou eu e minha mãe. Mas tem alguém aqui que não é espírita, não conhecia o espiritismo, está aqui a primeira vez? Sim? Ou todo mundo aqui já frequenta? Sim? Tá. Então, somos todos já um pouco entendidos do espiritismo, né? E então, no espiritismo nós dizemos que a verdadeira vida, o que nós somos realmente é o quê? O que é, gente? Somos seres espirituais, somos espírito na essência. Nós somos um espírito que tem um corpo ou um corpo que tem um espírito? Isso aí, né? A gente tem esse corpo físico que a gente está aqui, né? Encarnado vivendo nesse corpo. Então, se nós somos isso, quando as pessoas estão indo embora, que elas estão morrendo e nós vemos a morte desse jeito, elas na verdade estão o quê? Regressando para a pátria. Elas estão voltando por quê? Porque elas terminaram o que tinham que fazer aqui. Ah, mas deixou tanto pela vida, deixou tanta coisa. Fez o que tinha que fazer. Tem uns que sabem que vai partir, né? A minha filha, 15 dias antes dela falecer, ela falava, mãe, eu tô indo embora. Só que ela falava, eu quero meu enterro assim, assim, assim. Eu, para de falar isso, Raquel. Não, mãe, eu tô vendo um monte de homem branco em volta da minha cama, eu tô indo embora. Foi 15 dias certinho, ela faleceu. Às vezes a gente tem a percepção disso, né? Algumas pessoas têm, como nós temos pessoas que são médiums, que têm a percepção da espiritualidade que está aqui, né? Eu sou palestrante, eu falo que a minha intuição vem mais do jeito que eu faço a palestra, mas eu não necessariamente ouço claramente as coisas, né? Mas tem pessoas que veem nitidamente o plano espiritual operando aqui. A proximidade com a morte nos faz o quê? Faz com que a gente comece a desligar aquilo que nos mantém presos aqui. E ela falava, com A gente vai, naturalidade, eu nervosa. porque não é assustador quando a gente está bem, não é? Se eu estou saindo daqui, eu vou contar duas situações interessantes. Eu morei na Inglaterra em 2001 a 2002, né? Morei 1 ano lá. E porque eu arrumei um trabalho lá e fui a trabalho. E eu tinha dúvidas, eu tinha um pouco de receio, porque eu estava indo para um país estrangeiro, era a primeira vez, eu tinha 23 anos de idade, era muito novo, né? Estava indo sozinho, nunca tinha morado fora da casa da minha mãe, assim, sozinho, e de repente estava indo morar sozinho num país exterior, estava indo com a minha esposa, tal, na época que a gente casou. Mas eu estava indo para trabalhar, estava indo para ficar com uma casa, eu ia receber dinheiro, eu estava bem. Então, por mais que dava um certo receio dessa coisa nova, né, eu estava tranquilo, porque eu sabia mais ou menos o que eu estava fazendo. Era uma coisa boa para onde eu estava indo, então eu estava mais calmo. E eu, por outro lado, conheci um rapaz que ele também morou a vida inteira na casa da mãe, e ele foi fazer um curso no exterior, e ele tinha pago 6 meses. 6 meses ele pagou para fazer esse curso,
E era uma oportunidade, ele ia ficar na casa de alguém, ia só estudar inglês e tal, não sei o quê. Foi. Deu um mês, ele voltou correndo desesperado. Porque ele ficou muito assustado com o que ele viu lá. Que era muito diferente do que ele tinha. Porque ele não estava pronto lá para a experiência, tinha muito medo daquilo, de sair, de deixar a mãe, né? Então, o lá fora, né, o outro lado, tem muito a ver com o que nós vivemos hoje, né? Como o nosso irmão aqui disse agora há pouco, nós não deixamos de ser quem somos, né? Ideias virão, coisas podem ser acrescentadas, podemos recuperar, mas hoje nós manifestamos já a maioria das coisas que nós já vivemos. As nossas ideias, os nossos preconceitos, não é isso? As coisas que nós gostamos, que não gostamos, as pessoas que nós adoramos, as pessoas que a gente não pode nem ouvir falar o nome. Não é isso? E a gente vira espírito e não muda as coisas. Não mudou. Quer dizer, a gente vira espírito, né? A gente volta a ser simplesmente espírito, sem um corpo, e as coisas não vão mudar. A gente vai continuar gostando de quem a gente gosta, não gostando de quem a gente não gosta. E isso influencia no que está esperando a gente bastante. Eu convivo bem com as pessoas aqui, eu estou bem resolvido, eu tenho mais amigos do que eu tenho inimigos. Eu leio notícia e eu fico com pena das pessoas que sofreram, fico com dó, eu faço uma oração, eu me junto à turba que xinga, que fala mal, que critica, que quer que mate, arrebente. Eu sou aquele que quando um parente meu está com um problema, eu vou, sento, me disponibilizo, ajudo. Eu sou aquele que, esse aí sempre foi assim, sempre foi desse jeito, não muda, não sei o quê, tem mais é que, né, azar dele. Quem sou eu? Como está sendo a minha vida? Eu sou aquele que ajuda as pessoas a se erguerem ou sou aqueles que, quando dá uma oportunidade, eu vou lá e dou um totalzinho? Eu sou aquele que só ajuda aqueles que eu gosto. É fácil, né? Não é? Sabe aquela frase que a gente fala assim? Eu sou uma pessoa muito calma, mas quando eu fico nervoso, eu falo assim, mas aí qualquer um, né? Qualquer um é calmo quando está calmo, né? Quando está nervoso, fica nervoso, Você não é diferente de ninguém, não é isso? A diferença é aquele que, ante uma situação problemática, consegue manter a calma. Não é? Consegue manter a calma, a serenidade de enxergar as coisas de um jeito melhor. Se a gente não está ainda nisso, a gente tem que pensar. Tem que pensar, porque isso influencia na nossa verdadeira vida. A vida que nós realmente temos. A vida que nós realmente somos. Que é a vida espiritual. Quantas vidas nós temos? Vocês sabem dizer? Quantas vidas nós temos? Quantas? Quem dá mais? Ela ali disse muitas. Quem dá mais? Quantas vidas nós temos? Sabe? Infinitas vidas? Quantas vidas nós temos? Um chute aí, alguém. Necessárias? Uma boa resposta, mas... E se eu disser que nós só temos uma vida? São as necessárias. São vivências necessárias para uma vida. Para um ser. Nós só temos uma vida, uma única vida. É a vida do nosso espírito. Certo? Hoje eu sou Paulo, ontem eu fui Pedro, antes de ontem eu fui João, Maria, Teresa, mas eu sempre sou um só. A minha individualidade é mantida, a de cada um é mantida. Nós só temos uma vida, a vida espiritual. E às vezes a gente se engana com isso, se preocupa com isso, né? Pensa assim, isso eu faço na outra vida. Mas não tem outra vida, eu só tenho uma vida, não é isso? E a oportunidade das coisas se apresentam naquele momento para a gente. E a gente perde a oportunidade de fazer o melhor.
a gente protela a oportunidade de melhorar. Ah, eu vou parar de fumar na outra vida, eu vou parar de beber na outra vida, eu vou parar de trair na outra vida, eu não vou mais falar mal dos outros na outra vida. Que outra vida, gente? Se a gente só tem essa oportunidade. Talvez na outra encarnação não tenha novela para a gente assistir. Aí realmente a gente não vai assistir novela, não tenha cigarro para fumar, a gente vai ficar lá desesperado procurando um outro vício, né? Mas nós só temos essa vida. Por que não usar a oportunidade? Por que não usar essa chance que nós temos? Né? A encarnação é uma chance de realizar progresso em diversas áreas. Para quando a gente entrar nesse avião, que aqueles que nós conhecemos e amamos e que hoje estamos aqui esperando um retorno deles, já embarcaram para voltar para a pátria espiritual, voltar para a vida espiritual, para que a nossa bagagem seja mais bela, mais límpida, mais pura. Para que a gente tenha na nossa bagagem mais amor do que preocupação, do que raiva, do que desgosto, do que mágoa. Sabe assim, imagina quando a gente vai viajar e aí a gente pega, abre a mala e fala assim, nossa, não trouxe uma calcinha, mas trouxe 4 chinelos. Né? Não trouxe a escova de dente, mas trouxe a pasta. Né? E aí? Trouxe um monte de blusa de frio, mas eu vim para um lugar com calor. Quer dizer, será que a nossa bagagem está adequada? Será que a gente está adequando isso? Ah, Paulo, mas você está falando da minha vida e a vida daqueles que já se foram e a vida daqueles que estão lá, não era isso que a gente está falando? A gente está falando disso. Quando a gente fala dos que estão do lado de lá, a gente tem que pensar na nossa posição aqui. Como a gente está mantendo esse relacionamento com essas pessoas? A nossa vida, né? A colega comentou que num momento de desespero, né? Num momento de desespero pensou em coisas terríveis e às vezes a gente pensa mesmo, né? Já diz o sábio, ele fala que a gente não pode evitar que os passarinhos voem pela nossa cabeça, mas a gente pode evitar que eles façam ninhos. Não é isso? Como eu estou tratando essa relação de separação com aquele que eu amo? Como eu estou revendo essa relação? Como eu estou pensando nessa pessoa? Tem muita emoção envolvida nisso, né? Quando a gente quer falar com uma pessoa, lidar com uma pessoa, porque às vezes a gente fica pensando no que fez ou no que deixou de fazer, né? E aí aqui eu estou falando sobre as oportunidades que a gente deixa passar, porque a gente pensa nessa outra vida. E quantas dessas oportunidades, quando a gente pensa um pouquinho melhor, a gente fala assim, como eu me arrependo de quando eu tive a oportunidade de fazer a coisa certa, eu não fiz. Quando eu tive a oportunidade de fazer o melhor que eu podia, eu fiz mais ou menos, eu dei uma engambelada, eu fechei os olhos, eu fiz vista grossa, eu não falei, eu te amo, eu não falei, você é importante para mim, eu não falei, eu te perdoo, eu não falei, me perdoa. E às vezes a gente tem a sensação de que a gente não vai mais poder fazer isso. Mas a gente pode. Pode. A gente pode continuar, pode corrigir estando aqui, pode falar, porque ele recebe a mensagem lá. Hoje a gente estando aqui, não somente, mas através das nossas preces, né? Através das nossas orações e dos nossos sentimentos mais profundos e sinceros. Nós podemos continuar, nós continuamos trabalhando isso. Eles lá, nós aqui, porque não é uma distância física, é uma distância dimensional. O plano espiritual não está lá no céu flutuando, ele está aqui numa outra dimensão, no mesmo ambiente que a gente não pode perceber. Essas pessoas que estão vindo deixar seus recados, elas não estão lá, elas estão por aqui, pertinho de nós, ao alcance do nosso pensamento. Mas se o meu pensamento para essa pessoa é pesado,
se meu pensamento é cheio de remorso, de rancor, de mágoa, de tristeza, de saudade, de pesar, como fica isso? Já tiveram alguém, vamos colocar uma outra situação, eu acho que a gente tem que às vezes colocar na situação para a gente pensar isso. Já tiveram alguém que abraça vocês assim, abraça, só falta pendurar no seu pescoço, você está assim, ok gente, ok, tudo bem, calma. Não, mas olha, calma, sou eu, sou eu. Olha, eu preciso que você fique aqui, senta mais um pouco, então, mas já fiquei meia hora, eu tenho que ir embora, eu tenho que trabalhar, eu tenho que desligar a panela que está no fogo, eu tenho que cuidar da minha vida. Não, pelo amor de Deus, você é importante para mim, fica. Difícil essa pessoa? Difícil, né? E a gente, é facinho? Oi? Seu espírita, meu pai. Ele me chama muito na lista da minha mãe. De vez em quando. Minha mãe assim, o Guilherme está aqui, meu pai. Agora eu estou sozinha e de vez em quando estou muito só, quando eu subo para a cidade, ela vai me ajudar na lista. Então, o seu pai, ele já desencarnou? Já. E ele aparece lá... Agora minha mãe também já morreu. Já desencarnou também? E agora estou só eu. Minha irmã faz 4 anos. Então, eu estou sozinha. Só restou, você é o último dos moicanos. No meu aniversário, eu falei assim, mãe, você não está aqui, né? Mãe, você não está aqui, né? E eu também, mania de mexer no meu dedão. Então eu deitei no meu quarto e falei assim, ai, mãe, mais um ano você não está aqui comigo, né? Pensamento, né? Na hora. Eu não mexeu. E ela apareceu para mim, nitidamente. Nem todo mundo tem essa percepção, por diversos motivos, né? Tem a questão da mediunidade, tem a questão do merecimento, tem a questão das coisas, mas às vezes a gente também tem que sentir que a gente tem que deixar as pessoas seguirem, né? A saudade, ela tem que ser sentida, o luto tem que ser sentido e vivido. E quando aparece Né? uma pessoa que tem medo? Minha filha só faltou me ver na roupa quando viu a irmã. Então, Ela falou, mãe, ela tá toda de branquinha transparente, mãe, eu tô com medo, mãe. mas a gente tem um medo daquilo que a gente não conhece. A partir do momento que a gente começa a conhecer, entender, o medo começa a se dissipar, não é? Mas desse dia pra cá, ela não dormiu mais sozinha, não. Então, mas isso requer estudo, isso requer o quê? Requer a gente ter oportunidade de tal, ok, minha filha não está entendendo isso, trazer no centro, vai fazer estudo, vai fazer acompanhamento, vai tomar passe, para se sentir mais confiante e melhor, porque, querendo ou não, por mais que pareça sobrenatural essas coisas, e a mídia trata como sobrenatural, outras religiões tratam, o Espiritismo mostra que essas manifestações são, na verdade, naturais. E ela tem uma Né? bebezinha de 2 anos, e a minha netinha fica, mamãe, a titi, mamãe, a titi. Quem disse que ela fica dentro de casa? Então, mas às vezes as crianças, elas falam algumas coisas, né? É até engraçado, eu tenho 2 cunhadas que elas têm uma mediunidade meio aguçada, mas elas não trabalham, não estudam, né, muito a fundo. E elas, ao mesmo tempo, elas ficam muito impressionadas com as coisas. E uma vez, a minha filha, ela estava com uns 2 aninhos, ela começou a contar um negócio para elas e elas não entenderam. E a minha filha virou para ela e falou assim, Giovana, sou seu pai. Ela ficou assim, ai meu Deus, ela tá possuída. Ai, tá falando não sei o quê. Eu falei, não gente, ela tá contando para vocês que ela tem uma amiguinha e o pai dela faz essa brincadeira, que ele imita o Darth Vader. Ele fica, Giovana, sou seu pai. Ele imita o Darth Vader. Aí ela foi contar isso pra tia, mas a tia viu a menina, já lembrou de uns 30 filmes de terror que assistiu. Não lembrou de um livro espírita que leu, mas lembrou dos 30 filmes de terror. E, ai, é uma criança possuída. Não, mas Sabe assim? Gente, vamos estudar. Vamos estudar, vamos participar. A gente sentada assim no sofá, ela olhava pro quarto. Mamãe, vovó, a titi. Mas aí que tá, né? Ou senão também assim, do quanto você vai levar um negócio pra frente.
Porque sim, vai ter a titia ali, vai ter não sei quem, vai ter... A gente está cercado por espíritos. É verdade. O plano espiritual está aqui. Algumas pessoas percebem mais do que as outras, né? Um cego, ele não percebe a luz. Uma pessoa que tem problema auditivo, ele não ouve o som. Aqueles que têm esse sentido funcionando percebem. A mediunidade é um sentido a mais para a gente perceber as coisas. E a gente, assim como a gente tem a visão e trata com naturalidade quando alguém enxerga que está claro ou escuro, a gente conhecendo que a pessoa tem esse sentido a mais, a gente trata com naturalidade isso daqui. Sabe como se portar, né? De qualquer forma, o que eu estava também falando é a respeito dessa ligação, né, que a gente tem com as pessoas do lado de lá, né? E de saber respeitar, saber permitir e rezar para que essa pessoa esteja bem, né? Eu contei o caso de que eu fui para o exterior, né? E foi uma separação também grande para mim. Eu fiquei um pouco triste, né, pela separação com a minha família. Mas eu fico pensando como que é a separação da morte, né? Porque já é difícil. Mas imagina que uma pessoa querida, ela viajou para um outro lugar justamente para isso. Ó, tá indo para trabalhar, para ficar melhor, para ter uma melhor posição, né? Foi para um outro país, foi para uma outra condição. E o que a gente vai fazer com essa pessoa quando ela vai? Eu vou incentivar que ela continue, que ela fique bem, até porque não tem como voltar. Eu vou incentivar essa pessoa, ou cada vez que eu tiver a oportunidade que eu falar com ela, eu vou ser a pessoa que pesa, que faz ela sentir toda aquela dor, sentir, sabe, alimentar o remorso. Né? Eu vou contar uma piadinha para vocês. Eu gosto de piadinha. Piadinha é um negócio muito legal. Essa piadinha diz que tinha 3 homens que naufragaram numa ilha e eles estavam lá há muitos anos, né, e sozinhos, estavam náufragos lá, e eles desenvolveram uma grande amizade, né, um cuidando do outro, aqueles anos todos que eles ficaram náufragos, e um dia andando naquela ilha deserta, como sempre, conversando tal, tropeçaram numa lâmpada mágica. E saiu um gênio. Ele falou assim, olha, agradeço, vocês me libertaram, enfim, né, e eu vou conceder 3 desejos, como se são 3, um desejo para cada um. O primeiro viu a oportunidade e falou, nossa, que ótimo, olha, eu tô aqui nessa ilha há anos, estou morrendo de saudade da minha família, da minha mulher, da minha esposa, por favor, me leva de volta para minha casa. O Eugênio foi lá, o homem sumiu, né? Deve ter voltado para a casa dele. Aí o segundo viu e falou, nossa, que maravilhoso, eu também estou morrendo de saudade do meu pai, da minha mãe, eu estou aqui nessa ilha há muitos anos, por favor, me leva de volta para o meu pai e para minha mãe. Ele, claro, agora. E ele sumiu, voltou lá para a casa do pai dele. E o terceiro que ficou, ele falou assim, meu Deus do céu, estou aqui sozinho, meu amigo se foi, meu outro amigo se foi, faz favor, traz eles de volta para mim. Os outros com certeza voltaram para dar um abraço querido nele, forte. Né? Então a gente tem que entender que essa mudança acontece, as mudanças vêm na nossa vida, a mudança é um treco muito difícil. Ainda mais a mudança quando é uma pessoa que se vai. A gente está falando de filho, mas e quando é o marido que sustenta a casa, ou a mulher que cuida de um monte de coisa, ou quando é aquela pessoa importante que é a pessoa que une a família. Ah, a gente só vem aqui por conta da mãe, a mãe morreu, ninguém se junta mais. Então, puxa, bem que a mãe podia estar de volta aqui para resolver meu problema, bem que o pai podia estar aqui para conseguir o dinheiro, bem que a mãe podia estar aqui para arrumar as coisas, bem que o filho podia... Nós estamos aqui. Nós estamos aqui para fazer as coisas. Essas pessoas nos serviram de exemplo, de modelo, de como algumas coisas podem e devem ser. Mas cabe a nós que estamos aqui encarnados, nós que ficamos, continuar o trabalho, continuar o bom trabalho, fazer aquilo que precisa e deve ser feito. Manter as coisas, manter a vida. Não é? Imagina, morreu, acabou. Sentar aqui e pronto. O que acontece? Quando a gente se entrega, quando a gente larga as coisas ao relento, quando a gente não zela pelo legado daqueles que tanto trabalharam. É uma prova muito grande, né?
quando as pessoas se vão. É uma prova muito grande também para a gente, com relação aos nossos sentimentos, com relação a refletir sobre que tipo de relação que a gente teve com essas pessoas. Eu estou resolvido? Eu estou tranquilo? Eu perdoei o que precisava ser perdoado? Eu pedi perdão do que eu precisava ter pedido? Esse relacionamento a pessoa pode ir e eu vou ficar tranquila? Porque os que já foram, já foram. Eu posso resolver ainda essas coisas? Posso, no meu coração, nas minhas preces, na melhor dos meus sentimentos, e posso resolver isso também através do quê? De como eu vou começar a olhar as pessoas que me cercam. Como eu vou começar a olhar as pessoas que convivem comigo. Porque se eu perdi a oportunidade, se a coisa passou com aqueles que se foram, eu ainda tenho as pessoas que convivem comigo. Foi minha mãe, sobrou meu pai. Foi meu pai, sobrou minha mãe. Foi meu marido, eu sobrei. Estão aqui meus filhos, minha família. Não sobrou ninguém, eu sou sozinha, já foi todo mundo, só eu estou aqui. Eu tenho a minha vizinhança, eu tenho a minha comunidade. Eu tenho pessoas que podem aprender com o que eu aprendi e eu ainda tenho muito que aprender aqui. Se não tivesse, eu já teria voltado. Ninguém fica aqui além da conta. A gente tem, como foi dito no começo na mensagem da irmã, nós estamos aqui com objetivo. Nada na criação é sem propósito. Nós temos um propósito de vida aqui. E nós não vamos embora enquanto não concluirmos esse propósito. Ah, Paulo, as pessoas que morrem prematuramente, por que tem gente que morre tão cedo? Por que tem gente que vai embora antes da hora? Parece que mal começou a vida. Como disse o nosso companheiro, a gente não sabe o que tem de bagagem para trás, de cada um. A gente não sabe nem a nossa própria. Quem fomos nós, o que fizemos? Né? Ninguém vem com etiqueta data de validade, não é isso? A gente vê que alguns, a validade, mesmo sem saber qual que é, a gente sabe que está começando a se adiantar pelo jeito que cuida da vida, né? Come mal, cheio de vícios, cheio de problemas, procurando problemas além do que já tem, não é? A gente vê que essas pessoas antecipam a sua vida, né? Ou antecipam o jeito que vão viver aqui, né? Mas tem outras que, por outro lado, fazem coisas muito boas, progridem, avançam, trabalham, olham a vida que está ao seu redor com respeito, olham a vida que está ao redor com amor. E como nós podemos fazer isso? Como eu posso, então, ser uma pessoa que faz dessa forma, que age dessa forma, que procura essa melhora? Porque tá ok, Paulo está falando aqui na palestra, ouvi que tem que ser isso, tem que ser aquilo. Como que a gente vai ser isso? Como a gente vai alcançar isso? O que Jesus disse? Qual era a regra que ele falou? Quais eram os 2 mandamentos mais importantes? Ama a Deus acima de todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. A medida que eu amo o meu próximo é a medida que eu me amo. Eu não consigo amar nada, nem ninguém, mais do que eu me amo. Se eu não tenho amor em mim, eu não consigo dar amor para ninguém, eu não consigo receber amor de ninguém, porque eu não tenho. A quem tem, mais se dará, mas a quem não tem, até isso se tirará, Jesus disse. Nós temos que desenvolver o amor. Como desenvolvemos esse amor? A gente precisa, em primeiro lugar, se conhecer. Conhecer a pessoa que nós somos de verdade.
não a pessoa que nós gostaríamos de ser, não as pessoas que os outros acham quem somos, não as pessoas que nós dizemos que somos. Nós precisamos conhecer a pessoa que nós realmente somos. Se a gente colocasse um espelho bem grande na nossa frente, alguns do lado, que é daqueles espelhos panorâmicos que a gente consegue se enxergar de vários lados, se a gente ficasse nu diante de um espelho desse e se olhasse, a gente se reconheceria? Ia saber, ó, aquela pinta é minha mesmo, aquela verruga é minha mesmo, aquela celulite é minha mesmo, aquele pé torto é meu mesmo, aquele cabelo branco é meu mesmo. Se alguém filmasse a gente conversando e depois mostrasse, a gente ia falar assim, é assim mesmo que eu falo? Nossa, mas quem é essa pessoa estourada que está gritando aí, que está... Ué, parece comigo, mas não sou eu não sou assim. Eu não sou tristonho desse jeito, eu não sou rude desse jeito, eu não sou grosso desse jeito, eu não falo mal dos outros desse tanto que está falando. Sabe assim? A gente está vendo essa operação Lava Jato aí que está desmascarando um monte de gente, né? E eu falo pro pessoal que é muito curioso, né? Muito interessante que o pessoal chega e fala assim, olha, eu sou inocente, eu nunca fiz isso, nunca fiz aquilo. O cara pega assim e fala assim, ah é? Porque eu tenho aqui a lista, ó. Você falou que você nunca foi, mas tem um livrinho aqui que você foi lá 136 vezes e nós temos aqui as 136 imagens que você foi lá sim. E agora? E agora? E se for com a gente? E se for com a gente? E se fizerem uma lava-jato com a gente? Ai, ai, ai. Se fizerem uma lava-jato com a gente? Não, eu não falo muito mal de ninguém, não. Ah, não? O cara puxa uma... Não penso mal de ninguém, não. Não pensa? Que coisa, né? Que coisa, gente. Né? Às vezes, eu acho bacana, eu falo assim, né? Quando a gente começa... Eu comecei a dar palestra faz uns 7, 8 anos. 8 anos. Faz uns 8 anos que eu comecei a dar palestra, né? E quando eu comecei a dar palestra, eu fiquei muito empolgado. Eu fiz um curso de um mês, um curso rápido lá de palestrante, e graças a Deus tive 2 casas que me deram a oportunidade de começar a dar palestra, né? Então era capengando ali, mas me esforçava. E eu fiquei muito engajado no começo, porque a pessoa que deu o curso, ela mostrou a importância que era o palestrante espírita ser não somente aquele que fala bem diante das pessoas, mas a ser aquele que vive aquilo que vem falar. Vivifica os ensinamentos do Cristo, vivifica aquilo que ele vai falar para os outros, que ele seja dentro dele um exemplo daquilo. E eu achei, nossa, ótimo. Então, o que eu tenho que fazer? Você tem que estudar o Evangelho, você tem que estudar os livros, ver o que é o ensino moral e você tem que começar a aplicar isso na sua vida. Eu falei, bora, vamos lá. Palestra tal, vou dar um tema sobre paciência. A paciência é assim, você não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, o ideal é você ser assim, assado e tal. Não fiz nada disso. Né? Tá bom. Um tema sobre o perdão. Perdão, você tem que perdoar assim, perdoar assado. Eu falava para as pessoas, mas ficava assim, olha, mas isso aqui não condiz comigo. Né? E aquilo começou a me desanimar como palestrante. Porque eu me sentia cada dia mais hipócrita. Cada dia mais falso. Por eu vir falar uma coisa que eu não conseguia viver. E eu comecei a pensar, alguns meses depois, em desistir de dar palestra. Justamente por me sentir nessa condição. Né? E acho que a gente se sente assim em muitas coisas na vida. Muitas pessoas se afastam do espiritismo por causa disso. O espiritismo fala muito daquela tal da reforma íntima. Vocês já ouviram falar? Que a gente tem que se mudar e a gente não consegue. Ou tem gente que vê, olha, isso eu não vou conseguir fazer, então quer saber, eu não vou mais no centro, porque daí não tem ninguém me falando que eu tenho que mudar. Pois bem, estava eu começando a me sentir determinado a abandonar o espiritismo,
abandona o trabalho de palestrante e por esses pensamentos. E aí, na época, começaram a circular umas mensagens do Chico Xavier, né, uns causos dele, né? E um dos causos contava justamente essa situação de um jovem palestrante que estava começando a fazer palestra, estava indo bem, mas que sentia que ele sentia que ele não estava conseguindo cumprir tudo que falava. E ele estava querendo desistir por causa disso. Falei assim, tá aí um bom exemplo, esse sou eu. E ele foi e contou para o Chico essa situação. E disse que o Chico ouviu o que ele falou e disse assim, olha, Emmanuel está aqui comigo e ele está te perguntando se o feijão que você comeu hoje foi você que plantou. O rapaz se surpreendeu com a pergunta, mas respondeu, não, Chico, não fui eu que plantei o feijão que eu comi hoje. Ele, pois você continue dando suas palestras, que alguém vai se servir das suas palavras. Não é o fato de não conseguirmos, de não atingirmos, de ainda não estarmos aqui em cima, que nós devemos desistir de trilhar os primeiros degraus do progresso. Só se chega ao cume passando pela base da montanha, enfrentando a base dos problemas, resolvendo mesmo que as coisas pequenas, ou começando a compreender que nós não estamos ali. Quando nós trabalhamos esse autoconhecimento e vemos essa situação, quando nós enxergamos aonde nós estamos, aí fica fácil nós seguirmos para onde queremos ir. Não é assim? Se a gente liga lá o aplicativinho, tem um pessoal aqui que eu estou vendo, bastante gente mais de idade, mas vocês já viram, nem que seja o netinho mexendo no celular, quando mexe no mapinha para ir para algum lugar, vocês já viram isso? Que tem um mapinha lá no celular, eu quero ir para tal lugar, ele vai lá, coloca o endereço. Antes do aplicativo mostrar como ele faz para chegar, qual é a primeira coisa que ele faz? Vocês sabem? Ele mostra aonde você está. Ele fala, você está aqui. Você quer ir para lá? Faz esse caminho. Sem saber onde eu estou, muito difícil eu vou chegar onde eu quero. Porque eu vou seguir um monte de caminho. Que nem no Alice no País das Maravilhas. Ela pergunta para o gato, qual caminho eu sigo? O gato responde, mas para onde você quer ir? Ela, eu não sei. Eu não sei, qualquer lugar. Ele disse, se você quer ir para qualquer lugar, qualquer caminho serve. Eu estou andando a esmo? Eu estou seguindo a minha vida a esmo? Eu não estou colocando objetivo na minha vida? Eu não estou me situando nos lugares que eu estou? Que empecilhos eu estou criando para eu seguir para um caminho melhor? Que empecilhos estão aparecendo na minha vida e que eu estou acreditando que eles são empecilhos que me fazem não continuar? É que eu já tenho muita idade, então não dá. É porque eu sou muito novo, então não dá. Porque eu tenho muito trabalho, então não dá. Porque eu tenho muita ocupação, então não dá. Porque isso é muito difícil e não é para mim, então não dá. Dizem que quem quer, arruma um motivo. Quem não quer, arruma uma... Quem não quer, arruma uma desculpa. Que desculpas a gente está colocando para a gente chegar na nossa felicidade? Que desculpas a gente está colocando para a gente continuar andando a esmo sem chegar no lugar que a gente realmente quer chegar? Para a gente ter a vida que a gente realmente quer ter? Para a gente estar próximo, mesmo que seja de coração, daqueles que a gente ama? É uma mágoa do passado? Porque eu fui magoado, porque eu fui ferido, porque eu feri, porque eu tenho muita vergonha, porque eu sinto culpa? Autoconhecimento. Eu reconheço isso. Eu reconheço o que aconteceu. Eu entendo a minha, não culpa, mas a minha responsabilidade. Responsabilidade diante das minhas ações.
responsabilidade sobre as consequências daquilo que eu fiz, pensei ou deixei de fazer. E a minha coragem, precisa-se de muita coragem para assumir isso, pegar o seu próprio fardo, pegar o seu martelo, a sua caixa de ferramentas e reconstruir, recomeçar, fazer aquilo que nós temos que fazer. Fazer aquilo que temos que fazer. Como é importante, então, a gente se situando, tendo a humildade, tendo a coragem, a gente vai alcançar isso. A coragem requer medo. Medo requer entender consequência. Eu tenho que entender a consequência de que as coisas podem dar errado. A coragem requer sacrifício. Eu assumo o risco. Eu posso me perder, eu posso perder a minha vaidade, eu posso perder o meu orgulho, eu posso perder um momento de prazer meu e ter até que passar por um momento de sofrimento, mas que seja para causar algo melhor. Coragem é superação. Imagina a coragem que as pessoas queridas a nós, que já atravessaram para o outro lado, já foram, tem que ter para seguir adiante. Se nós estamos aqui, nós estamos pensando, nós fomos deixados para trás, eles estão pensando, eu deixei tudo aquilo ali para trás. Sabe aquela prova, aquele exame que você está fazendo, correndo, terminando o exame, e fala assim, põe o lápis na mesa, agora acabou. Nossa, mas faltou um monte de coisa para fazer, mas agora acabou. Aqueles que já foram servem de exemplo para nós do que nós temos pela frente. Servem de orientação para nós que a nossa vida espiritual é infinita, é eterna, mas que a nossa passagem pela Terra, a nossa passagem corpórea por aqui, ela é limitada. Ela tem um tempo determinado, que a gente não sabe qual é. A gente não está olhando o relógio e vendo, me faltam mais 10 anos, me faltam mais 20, 50, me faltam mais 10 minutos? Não sei. Não sei. Mas Deus nos dá a oportunidade, nas pequenas coisas, em cada uma delas, de ir consertando a nossa vida. Hoje nós estamos aqui para buscar a mensagem dos nossos entes queridos, daqueles que foram, buscar de alguma forma uma mensagem que nos sirva de consolo e que sirva de consolo para eles também, uma forma da gente aliviar o nosso coração, matar a nossa saudade, não é? Essa carta é como se fosse um abraço quando a gente recebe. Quem já recebeu bem sabe isso. Quem não recebeu sabe como... Eu sei que você estava por aqui, mas vai ser ainda numa vez próxima. Isso é estar resolvendo as coisas. Isso é estar trabalhando já essa melhoria, né? A gente fala, no outro centro lá que eu trabalho, eles falam muito com relação ao merecimento que a gente tem que pensar também, né? O merecimento nosso em receber uma mensagem, o merecimento daqueles que foram de poder enviar uma mensagem. Como nós estamos sendo merecedores disso? O que nós estamos fazendo para merecer? Poder ter esse contato, poder essas coisas. O que nós estamos... Ah, mas a outra pessoa não tinha tanto mérito, era uma pessoa problemática. Mas se eu tiver merecimento e eu interceder por essa pessoa, será que não ajuda? Se eu interceder com a minha prece, com a minha oração, ajudando, dissipando mágoas, ódios, etc., mas colocando ali, calçando cada coisa com amor. Eu não vou interceder melhor pela vida do outro? Sim, pela vida daquele que foi. Eu não vou interceder melhor pela nossa relação? Essa saudade, ela não vai deixar de existir.
A gente vai lembrar do nosso filho, do nosso pai, da nossa mãe, do nosso marido, esposa. A gente vai ter saudade, mas essa saudade não vai ser mais aquela coisa dolorida, aquela saudade pesada, angustiante, aquela saudade que sufoca, que faz a gente querer morrer também. Mas vai ser uma saudade gostosa. E o reencontro vai ser um reencontro bom de quando a gente rever um amigo, rever a pessoa querida e dar um abraço e falar assim, que bom ver você. Que bom que você está aqui. Me conta como você está. Senta aqui um pouquinho. Ótimo, nós tivemos nosso tempo de reencontro. Você tem a sua vida continuando, eu tenho a minha. Eu vou voltar para ela, você vai voltar para a sua. E se Deus permitir, a gente vai se reencontrar mais uma vez e outra. Nessa caminhada longa que é a vida. Nessa caminhada bela que é a eternidade. Nesse lugar maravilhoso que se chama o Reino de Deus. Que nós podemos construir esse reino através das nossas boas ações, através do nosso mérito, através de nos afinarmos cada vez mais com uma espiritualidade superior, nos afinar cada vez mais com um lugar superior, que não existe num plano físico, não é uma ilhinha flutuando, mas é um lugar que nós vamos carregar para onde estivermos, dentro do nosso coração, na nossa alma tranquila, na nossa alma serena, leve, calma, sem aflição, olhando para cada pessoa e vendo não concorrentes, não inimigos, não desafiantes, mas irmãos que nós somos, irmãos espirituais, filhos do mesmo Pai, todos filhos de Deus. Quando nós entendemos que nossa verdadeira relação com cada um aqui é essa, quando nós vivermos isso, as coisas vão ser melhores. Poxa vida, Paulo, então você está falando isso, mas quer dizer que você já vive isso, você já sente isso? Eu não sou o modelo, eu não sou o exemplo. O que me manteve trabalhando, o que me manteve acreditando, é uma pergunta que Kardec faz no Livro dos Espíritos. E ele pergunta, quem é o modelo moral a ser seguido? E os Espíritos respondem, veja Jesus. E Kardec dedica um livro, o Evangelho segundo o Espiritismo, a levantar todos os exemplos de moral que Jesus deixou. E aquilo servir de base para tantas outras obras da literatura espírita que nos mostram como nós devemos nos portar com o próximo, como nós devemos manter as nossas relações com os nossos próximos, para sermos cada vez mais uma família, uma fraternidade maior. Para não ter diferença entre o criminoso e um inocente. Nós vemos todos como filhos de Deus, como os nossos irmãos. Uns com mais problemas, outros já um pouco mais avançados, mas nossos irmãos, que merecem amor, que merecem respeito, que merecem dedicação. Assim como nós merecemos. Não é isso? Gente, ó, eu falei por 1 hora já, e eu sei que vocês gostam de perguntar umas coisinhas, vocês gostam de contar alguns casos. Tem alguém que quer falar alguma coisa, comentar alguma coisa para a gente falar um pouquinho mais? Senão só eu falo aqui, vocês vão achar que vocês vieram para uma palestra espírita. Pode falar. Vamos fazer com uma pessoa próxima que perdeu também, minha mãe perdeu meu pai, era o companheiro de vida dela. Eu tenho um pouco desse entendimento de que ele está bem, de que só que é muito difícil iniciar o grupo. Como é que você ajuda uma pessoa que esteja nessa situação de não... Ela está em outro planeta, assim, está inacessível nesse sentido de... Você falou do luto, né? O luto tem... Quem sabe todas as fases do luto? O luto tem 5 fases, não é isso, mais ou menos? Eu não sei todas elas. O que eu sei
é que quando a gente passa pelo luto, o luto ele é diferente para cada um. Porque depende da bagagem que a gente tem, a relação que a gente tem com a pessoa, a relação principalmente que a gente tem com a gente, não é isso? A gente atravessa pelas coisas, né, de acordo com a nossa percepção e entendimento. Uns passam mais rápido, outros mais devagar. Mas é importante que as pessoas que passam por uma situação de luto, elas vivam o luto, né? Os terapeutas, psicólogos falam muito isso. O que dá para fazer pela sua mãe? Ela está aqui hoje? Veja, eu costumo dizer uma coisa a respeito disso, né? Às vezes a gente ouve uma palestra e a gente pensa assim, nossa, essa palestra, sabe para quem era boa? Para o Zé, meu marido, porque olha, ele é desse jeito, se ele estivesse aqui hoje. Ah, essa palestra era boa para minha mãe, porque minha mãe, olha, e ela tinha que estar aqui hoje e tal. O Zé não está aqui hoje. A mãe não está aqui, o marido não está aqui. Nós estamos aqui. Essa palestra serve, então, para quem? Adivinhe. Nós temos que aprender a respeitar o tempo de cada um. Como eu falei, quando eu tive a minha experiência de luto pessoal, é que no momento da dor eu não estava muito aberto para ouvir muita coisa, né? E os meus amigos vinham no dia do enterro do meu pai e ficavam perto de mim. E eu tinha horas que eu me afastava e eu voltava e ficava com eles e eu ficava quieto a maioria do tempo. Eu não queria falar nada, eu sabia todas as coisas, né? Eu já li, já tinha estudado, etc., mas estava aqui, né? Estava aqui o negócio, né? E o que eu conseguia fazer era sentir a presença dos meus amigos. E eu fiquei muito grato, né? E eu tive a oportunidade de estar perto de outros amigos meus na hora do luto, e eu entendo que assim, eu estou aqui. Você está aí com a sua dor, eu estou aqui com você para o que você precisar. Isso para mim foi importante sentir, e eu sinto que às vezes que eu pude fazer isso por alguém, eu percebia que essa era uma ajuda importante, né? A gente não é remédio, a gente não tem como tirar a dor das pessoas, mas a gente tem como estar ali perto para auxiliá-las nesse momento de dor, para algumas coisas que elas precisem. E se a gente respeitar esse momento das pessoas e estiver ali por elas, pode ser que sim, ajude, né? Se a gente rezar para o anjo da guarda delas, rezar para elas, pedir para que elas, né, atravessem aquilo melhor, que a gente possa interceder de alguma forma, que a gente possa não dificultar, né? Às vezes a gente falava muito isso para a criança, né? A criança pergunta para a mãe, como eu ajudo? Não atrapalhando, né? Porque às vezes sem querer a gente atrapalha. Ô mãe, você tá aí chorando, não para de chorar. Ué, não para, não tá bem. Porque as fases do luto, elas acontecem não necessariamente na mesma ordem para todo mundo. Exatamente. Né? Então, cada um tem E a duração também. Às vezes a pessoa começa por querer se sentir isolada, às vezes é na dor da saudade. Existem as pessoas que querem falar e necessitam de ter outras pessoas próximas. E é como você disse, cada um no seu tempo, cada um na sua maneira. Então, se a gente está presente ali, você sabendo que você tem com quem contar as coisas, já ajuda muito. Mas, às vezes, necessariamente, a pessoa não quer falar, realmente ela não quer falar. O tempo dela é calado, o tempo dela é não aceitando. E tem um outro fator também, né? Que é assim... Meu filho não gosta que fica no assunto da morte da minha filha perto dele. Tem uma outra coisa assim que é o fator da mudança, né? É uma mudança grande para quem parte, é uma mudança grande para quem fica, né? E às vezes a gente está lá muito bem acomodado na nossa vida, né? Ah, tô ali com o Zé, nossa vida sempre foi daquele jeito, construí a casa, não saio de casa, só fico em casa, ou eu viajo muito, ou faço muito. Cada um tem o seu estilo de vida montado em cima de uma coisa, a gente meio que se acomoda ali com aquilo e de repente é tirado, né? Aquilo que nos dava a condição de continuar sendo, fazendo e vivendo do jeito que a gente era, fazia e vivia. E aí a gente fica meio sem chão. Porque a gente se identifica muito, isso é um erro, um equívoco comum que a gente comete. A gente se identifica muito com o que a gente faz.
A gente cria uma identidade com o que a gente faz. Quem é você? Ah, eu sou pedreiro. Ah, eu sou médico. Eu sou um explorador. Eu sou um aventureiro. E se eu tirar a sua aventura, você deixa de ser? E se eu sou um esportista, e se eu te tirar o esporte? E se você sofrer um acidente e ficar paraplégico, você deixa de existir? Tem gente que sim. Muita gente sim. Tem gente que fala assim, ah, eu não posso parar de fumar porque eu fumei a vida inteira. Imagina, né? A pessoa fumou a vida inteira, saiu da barriga da mãe pedindo um cigarro. Né? Não. Né? Enfim, mas as pessoas, elas guardam essa coisa, né? Ah, eu fui assim a vida inteira. E aí tem essa coisa de eu fui a vida inteira e se eu não for isso, o que eu sou? É aí que reside um grande medo da mudança. Porque a gente se identifica com como a gente está. A ponto de esquecer que a gente não foi assim a vida inteira. A gente não gostou das mesmas coisas a vida inteira, não comeu as mesmas coisas a vida inteira, não bebeu, não fez. A gente esquece. A gente vê como a gente tem sido ultimamente e pensa, sempre fui assim. Não é bem isso. A gente se moldou até aqui e a gente pode sempre estar se mudando. Mas requer coragem. Porque a coragem é o quê? Superação. Se superar é uma coisa difícil. Requer esforço. Não é isso? Se eu estou acostumado a fazer exercício, eu pego aqui 10 quilos. Está muito bom. Está muito bom. Mas apareceu um peso novo de 15 quilos. Eu não estou acostumado com 15 quilos. Mas o peso velho de 10 quilos foi embora. O que eu vou ter que fazer? No começo, vai ser duro, vai ser difícil puxar aquilo ali. Mas, eventualmente, o que vai acontecer comigo? Eu vou me acostumar. E eu posso me acostumar bem falando assim, oba, um novo desafio. Eu posso ficar reclamando, peso novo, eu gostava tanto do velho, eu gostava tanto da vida como que era tão bom antes, agora está tão ruim. Né? Ou eu posso viver a mudança. Eu posso seguir em frente. Não quer dizer, por exemplo, para as pessoas que perde o cônjuge, seguir em frente não quer dizer, então eu vou sair pegando todo mundo que está na minha frente, porque né, eu tenho que, já que o que eu tinha não tem, eu vou sair. Não. Tocar a vida, às vezes, é se permitir coisas que não se permitiu fazer, ou que não pensou, ou que se limitou. Puxa vida, eu nunca fui fazer um curso porque antes eu estava ali com a pessoa, eu não fazia. Nunca viajei para tal lugar, nunca liguei para tal pessoa para conversar, porque... E agora se permite conhecer novas pessoas, se permite a executar novos trabalhos, a fazer novos cursos, a aprender novas coisas. Paulo, tem um livro muito interessante, você deve ter citado aí, deve ter lido, Quem Mexeu no Meu Queijo. Quem Mexeu no Meu Queijo, sim. Né? Tem um desenho, quem quiser, tem paciência de ler, que baixa no YouTube, É. 15 minutos. Mas é muito interessante isso, ele fala de mudanças. Porque mudar, qual que é o grande medo? Você sabe por que a gente tem medo de mudança? Sabe por que a gente tem medo de mudança? Sabe o que a mudança representa? Sair do mesmo. Morte. Quê? Morte. A mudança representa a morte. Eu sou assim. Se eu não for assim, eu deixo de ser. Eu deixo de existir. Eu morro. Então eu não quero ir. Quando a gente sabe que a gente não é assim, que a gente muda, que a gente se transforma, que a gente interage, o medo desaparece. Quando a gente sabe que a morte não é o fim, que a morte que a gente chama é só um desencarne, é só um retorno, e que nós passamos por diversas transformações, não é assim? Imagina a criança que não quer crescer, o adolescente que não quer virar adulto, o adulto que não quer envelhecer, e o velho que não quer partir para o outro lado. E recomeçar, e retomar, e continuar as coisas. A gente tem pessoas que vivem assim, não tem? Os eternos crianças, os eternos adolescentes, os eternos jovens, os eternos despreocupados. A gente não tem um pouco disso também, em algum nível? Né? Mas ao mesmo tempo, por quê? Tem um palestrante que ele é muito 10, as palestras, ele chama Manolo Quezada. Ele faz bastante palestra e tal, e ele tem uma palestra sobre o homem de bem, e ele fala sobre o complexo de Gabriela. Já ouviram falar? A palestra dele é maravilhosa. É, muito boas, né?
Ele tem uns livrinhos e tal, e ele fala sobre o complexo de Gabriela. Conhece o complexo de Gabriela? Eu nasci assim, eu cresci assim, eu sou sempre assim, Gabriela. Quer dizer, não muda, essa daí é a Gabriela. Tá sempre do mesmo jeitinho, sempre Gabriela, sempre. A gente tem ainda umas coisas que a gente é meio Gabriela, não tem não? Sempre cortei o cabelo desse jeito, sempre fiz desse jeito. Não, isso olha, sempre foi assim e time que tá ganhando não mexe. Não é uma frase muito falada? Não é uma frase muito boba? Eu gosto dessa palavra, essa frase do time que tá ganhando não mexe. Vocês lembram que alguns poucos anos atrás teve um incidente lá na Antártida, numa estação científica do Brasil, e teve um incêndio, e eles perderam tudo que eles estavam estudando, tudo. O que aconteceu? Esse é um caso muito interessante. Ah, porque a estação do Brasil era uma porcaria. Não, a estação brasileira lá era bem avançada, a tecnologia deles era boa, era coisa de ponta. Mas o que eles tinham percebido? O formato que era a estação tinha um risco, que se houvesse um incêndio em um dos módulos, esse incêndio se propagaria para os outros sem ter muita... seria problemático conter esse incêndio e poderia dar problema. Mas quando que vai pegar fogo num negócio desse aqui na Antártica? Nunca, né, gente? Bobagem. Não vai. Não vai. Tá ganhando. Quanto que fica para mudar? Ah, dá para mudar para esse outro esquema aqui. Se tiver um incêndio, pode ser que o que pegou fogo se perca, mas os outros se salvam. Mas quanto vai ficar para fazer? Ah, vai custar mais, sei lá, mais 2 milhões, mais 10 milhões. Ah, não. Não tem esse dinheiro, não quero gastar dinheiro com isso não. Deixa assim porque não vai pegar fogo. Tenho certeza. O que aconteceu? E tudo foi embora. Não ficou bem mais caro depois? Até porque todo o trabalho foi perdido? Não é? E quantas vezes essas coisas acontecem com a gente na nossa vida? A gente não quer mexer. Consertar o freio do carro para quê? Fazer ginástica para quê? Para que agora que eu tô velho eu vou fazer dieta? Para que agora que eu tô novo eu vou fazer dieta? Para que eu vou fazer exercício agora? Para que eu vou estudar agora um negócio? Para quê? Tudo é aproveitado. Tudo quando a gente faz para o bem é bem aproveitado. Quanta gente, outro dia eu estava vendo lá um caso de uma senhora que era analfabeta, com mais de 60 anos, está tirando o diploma na faculdade agora, com 80 anos. Não vai usar? Será? Ou a gente sabe que vai usar sim? Não é? Se estamos aqui para aprender. Estamos aqui para aprender. Para quem que vai usar? Mas não é nem o ego, né? Que às vezes a gente fala o ego, eu até tenho um medo desse bendito, desse ego, que ele é um cara complicado. Mas é pro próprio proveito dela e o proveito de todo mundo em volta. Porque assim, todo mundo tem a ganhar, concorda? Se eu fico mais inteligente, não sou só eu que ganho. Concorda? Ah, é, porque vai morrer mesmo, vai lá para dentro do caixão, vai ler lá dentro do caixão, mas a gente vai ficar dentro do caixão, gente? Não, né? A gente não chega aqui, gente, a ciência já conseguiu comprovar, você sabe que às vezes a gente sente umas influências espirituais no lugar, né? Mas às vezes é só um negocinho que fica roçando no cabelo. Eu tô sentindo que eu tava recebendo uma comunicação. Eu achei era o mentor da casa, que bom. Não, era uma coceirinha boa. Desculpa. O que a gente estava falando é que assim, a ciência ela conseguiu comprovar que, e ela já explica isso, que os bebês nascem, porque antes falavam assim, um neném, uma criança é uma folha em branco. Eles já sabem, não é. Não é. Todas as crianças que nascem, elas nascem com aptidões para umas coisas e não para outras. Algumas com aptidões extremamente avançadas e outras nem tanto.
Da onde vem isso? A ciência não sabe explicar. A ciência tradicional não. A ciência espírita sabe. Da onde vem isso? Isso é inerente ao espírito. Não é isso? É inerente ao espírito. E é muito interessante essa coisa do inerente ao espírito e dessa coisa da reencarnação, né? Porque a gente estava falando da questão da manifestação através do corpo e algumas pessoas recebem um corpo, tem a chance de dirigir aqui um corpo maravilhoso, né? Tem pessoas que têm corpos fabulosos, musculatura, beleza, desenvolvimento do cérebro, mas não utilizam muito bem aquilo. E algumas pessoas que recebem, às vezes, um corpo deficiente, com muito problema, ainda assim, seu espírito é tão forte que aquilo se manifesta, né? Muito vividamente, né? Como você colocar me colocasse para pilotar uma Ferrari. Eu brinco desse exemplo. Eu no máximo ia chegar a 120 km por hora e ficar, não, tá bom, eu dirijo um pouco mais rápido. Eu ia chegar a 170 por hora e ficar, nossa! Dirigia a Ferrari a 170 km por hora numa reta. Foi demais a minha vida, né? Aí chega o Ayrton Senna e entra no mesmo carro, né? Aí ele dirige a 300 numa curva, o carro quase sai voando, perfeito e tal, né? Faria um negócio muito melhor. E tem pessoas que às vezes pegam um Fusca e dirigem tão bem quanto. Dirige melhor do que eu que estava com uma Ferrari, né? E tá lá, eu fico pensando no Stephen Hawking, né? Vocês sabem quem é o Stephen Hawking? Ele é um astrofísico, ele é um dos caras mais famosos, já escreveu vários livros. E ele há muito tempo tem um filme muito interessante sobre a vida dele que chama A Teoria de Tudo. Muito bonito o filme, muito sensível. Até porque quem escreveu o livro foi a ex-mulher dele, sensibilidade feminina, né? E mostra dessa questão da pessoa, apesar das dificuldades que tem, a pessoa se dedicar ao seu propósito, sabe assim? Eu fico pensando, é uma pessoa que teve tudo para desistir, para se entregar, para falar, não vou. A gente reclama que tá frio para levantar para trabalhar, o cara não levanta. Ele não levanta, ele não come sozinho, ele não respira sozinho, ele não fala sozinho, não faz um monte de coisa sozinho. Escreveu um monte de livro, desenvolve as teorias mais maravilhosas, dá aula em faculdade, os cientistas mais renovados vão consultar com ele. E às vezes a gente tá aqui, né? Um exemplo até mais simples, né, com relação a isso. Teve uma vez que eu fui com a minha esposa no Pão de Açúcar, né? E a gente foi comprar um negócio e veio estava uma moça no balcão com um sorriso enorme, bem simpática, né? Ela, oi, boa tarde, pois não, você falou assim, queria tal coisa e não sei o que. Ela, tá ok, só um minuto, por favor, que eu vou pegar. E ela virou e fez assim, eu pensei, nossa, caiu. Ela baixou muito, né? E levantou e de novo, e aí que eu vi que a mulher tinha uma deficiência na perna. E ela andava com muita dificuldade. Mesmo assim, ela foi até o outro lado, pegou o que eu pedi, fiz, voltou com um sorriso enorme. Olha, tá aqui, muito obrigado e tal. E eu fiquei pensando, essas pessoas aprenderam a valorizar a vida. Valorizar a oportunidade. Valorizar a chance que foi dada, né? Olha, pelo que você fez, eu não tenho uma Ferrari para te dar, eu tenho esse Fusca. Você quer ir? É o que eu mais quero ir. Se você me desse uma bicicleta, um monociclo, eu iria, eu volto lá, eu tento de novo. Eu quero tentar de novo, eu quero poder tentar de novo, eu quero me redimir. Eu quero fazer melhor. Eu quero usar isso aqui para eu aprender. Ou tem gente que é tão bom que vem com as mãos amarradas, né? Que nem esse Stephen Hawking. Fico pensando se... E às vezes a gente pensa assim, poxa, mas por que a pessoa vem desse jeito? A gente não sabe. Talvez se ele não tivesse essa limitação, ele fosse desfrutar de outras coisas, não é? O Chico Xavier, a vida que ele teve, como foi difícil a vida dele. Não teve uma vida fácil, né? E ainda assim desenvolveu tanta coisa. Justamente por isso, por superar, ter coragem de superar as dificuldades, fazer mesmo com as dificuldades, né? E é isso que é importante na nossa vida.
a gente ir superando e ir continuando, seguindo em frente. Não é verdade? Vocês têm mais algum exemplo aí de superação, de coisa? Algum exemplo de dor de barriga que está deixando a gente em casa? Conheço uma moça lá no Lar do Amor Cristão, que é uma casa espírita, também tem a Célia, a filha da fundadora. Ela nasceu sem os 2 braços. Só que isso não impede dela. Além de ser espírita, ela trabalha em desobsessão, ela é psicóloga e trabalha com drogados. Ela é um exemplo pra gente, porque ela é uma pessoa alegre, não impede nada a deficiência dela de fazer nada. Ela dirige carro de uma alegria, uma simpatia. Não deixa de comer pizza, por exemplo. Ela adaptou talheres que ela enfia na mão e ela se alimenta sozinha. Sim. É uma adaptação, se auto-superar e criar. Tá certo que ela teve a ajuda dos pais, né, também. Nessa superação, que eram espíritas. A gente vem para isso, né? Isso aí que você falou é importante, né? Ela teve a ajuda dos pais, né? Então, assim, nós estamos aqui um para ajudar o outro. E nós não estamos desamparados por mais que pareçamos, né? Existe um tipo de pessoa, um tipo de comportamento, uma característica do caráter de algumas pessoas que se chama resiliência. Resiliência é a capacidade da pessoa se superar mesmo o meio em que ela vive sendo nocivo. Então, por exemplo, a pessoa nasce num ambiente de vício, de prostituição, de droga, de crime, e mesmo assim não se envolve, permanece uma pessoa íntegra. Essa pessoa é considerada resiliente. Da onde vem isso? Não é? Da história de cada um, da capacidade de cada um, da bagagem que cada um carrega. Mas, de qualquer forma, essas pessoas estão ali amparadas por vários motivos, né? Eu citei agora o Chico Xavier. Vocês assistiram o filme do Chico? É muito bonito, né? Que assim, quando criança, ele lá sozinho, né? Com a tristeza que ele tinha pela perda da mãe e tal, Deus era tão bom que ainda permitia que a mãe dele fosse lá e amparasse ele e incentivasse ele a ser uma pessoa boa, né? Mesmo as pessoas que estavam em volta ainda sendo, de certa forma, cruéis com ele, né? E se a gente... Agora pensa assim, se a gente... Calma, tudo bem. A gente fala, já chega a vez aí. Se às vezes chega a chance, né, das pessoas serem muito boas, em meio a dificuldades, como será que elas seriam se todas as coisas fossem boas? Se elas tivessem oportunidades justas, não iguais, oportunidades justas Nem na sempre vida. elas poderiam se sair bem, porque às vezes a vaidade daqui, as coisas materiais, elas se sobressaem, né, a Sim. parte espiritual. Então nem sempre uma pessoa que tem uma oportunidade Sim. dessa, às vezes o fato da pessoa vir com menos condições é que ajuda com que ela vá. Mas esse número, é interessante essa discussão, porque assim, esse número é muito pequeno. Os resilientes, aqueles que sobressaem ao grupo, são um número muito pequeno. E muitos dos que não melhoram, sim, tem a ver com o fato de eles estarem numa condição. Agora, concorda que uma coisa é o seguinte, eu pego, tiro o seu chinelo, você que tira o seu sapato, mando você correr numa rua cheia de pedra. E mando um outro correr na rua cheia de pedra. Se você chegar lá no final, parabéns para você, você não fez mais a sua obrigação. E se o outro chegar lá, eu vou falar a mesma coisa. Você não diria assim, poxa, mas ele está com tênis, ele está com um sapato, eu estou descalço correndo aqui, estou machucando o meu pé. Mas você não tem com a perna, está correndo? Eu não vou considerar isso uma injustiça, porque teve um outro ali ó, que conseguiu correr na rua de pedra e chegou lá. Se você não conseguiu, azar seu. Mas eu vejo que lá no final chegaram 2, 3 que tinham o pé mais calejado e conseguiram concluir a prova, enquanto 20 não conseguiram. Agora, se eu der sapato para cada um, para todo mundo, e desses 20 que correram, 2, 3 não chegaram porque desistiram, porque estavam com preguiça por aquilo, o problema é de uma minoria que não consegue responder às boas condições que nós damos. E não, a gente não sabe ali naquela maioria quem teria corrido melhor se estivesse na mesma condição.
Percebe? Não é assim numa prova olímpica? O pessoal não coloca todo mundo na mesma condição para correr? Não é isso? Para competir? Agora, se não tem a mesma condição, a competição não é justa, né? A sociedade, ela tem que se melhorar para dar mais condições e tratar as exceções. As exceções são aqueles que não conseguem realizar o bem, apesar de terem condições de realizar. Agora, se a gente não dá condições para as pessoas e elas não superam, é justo eu dizer que elas... Será que eu superaria? Será que se eu nascesse no mesmo ambiente, no mesmo lar nocivo, sob as mesmas violências que ela pode ter sofrido, será que eu seria uma pessoa vitoriosa? Seria uma pessoa maravilhosa, cheia de sucesso? Talvez sim, mas eu não sei, eu não passei por isso. Nessa encarnação, não. Então eu não posso dizer, entendeu? O que a gente tem que pensar é, nós temos que dar condições justas para que todos possam ser felizes. Entendeu? É isso que eu penso. Gente, vamos aproveitar que a gente tem mais uns minutinhos. Mais alguma pergunta, algum comentário? Não? Então vamos recapitular um pouquinho. Rápido, prometo. Somos espíritos. Temos uma só vida, a vida do espírito. Temos que aproveitar essa vida. Temos que aproveitar a vida daqueles que nos cercam enquanto eles estão conosco. Temos que aproveitar para tirar os pesos que nós carregamos no coração, para que nós possamos alcançar uma vida melhor, para ter um relacionamento melhor com os outros. Precisamos de autoconhecimento para nos conhecer e para conhecer então o nosso próximo, para que a gente possa se amar e perdoar o nosso próximo. Nós temos aí um monte de comunicação para fazer, temos cartas para receber, temos saudades para matar e que sejam essas saudades boas, sejam sentimentos bons de amor, de cumplicidade, de felicidade, de reencontro e que nós possamos retomar a nossa vida buscando melhorá-la, aperfeiçoá-la, ser pessoas melhores, mais úteis, sermos pessoas mais felizes e resolvidas, ajudando aqueles que nos cercam através de palavras ou de preces quando as palavras não conseguirem chegar, mas estando sempre presente ali. E que a gente possa vir aqui, hoje como assistido, amanhã como estudante, quem sabe mais para frente como trabalhador também. Quem sabe a gente não está sentando também numa dessa mesa, ajudando a entregar cartas para as pessoas que, como nós hoje, estamos aqui para receber, tá ok? Ou nem que seja para auxiliar lá na recepção ou qualquer coisa do tipo, tá ok? Todo o trabalho é útil e que a gente possa realizá-lo cada vez melhor. Meus queridos, muito obrigado pela atenção de todos. Como eu falou, eu tenho um canal no YouTube, quem quiser olhar, chama Paulo Bonfim Palestras, é só procurar lá que acha algumas coisas, tá bom? E a gente se vê por aqui ou numa próxima. Fiquem com Deus, uma excelente tarde para todo mundo. Obrigado.